Bem, hoje eu resolvi trazer um tema que há muito tempo eu estava, acredito que protelando, estava me questionando se deveria ou não deveria. Na verdade, eu sabia que eu não tinha como fugir dessa missão, vamos assim dizer, deste momento. Era um assunto que estava em pauta, que eu deveria trazer. Se você tem dúvida, se você desconhece, se você questiona, ou mesmo se você nunca se perguntou, como são as moradias, como são as casas, moradas do Pai. Segundo o nosso mestre, na casa de meu pai há muitas moradas. Abre-se aí para mim, segundo o meu entendimento, já um precedente que deveríamos questionar, mas como são essas casas? Como são essas moradas do Pai? E se a nossa mente for um pouco mais questionadora, vai perguntar quem habita essas moradas? Eu trago um vídeo, numa linguagem simples, mas que começa a abrir já essas questões, essa questão, dá um certo entendimento. Depois quem quiser, né, que pode pesquisar mais, buscar mais sobre o tema. Como eu disse, é a minha maneira, né, trazer uma linguagem simples para pessoas simples, entendam. Não falo para doutores, não falo para grandes pesquisadores, grandes cientistas. Falo para mentes inquietas, mentes questionadoras, pessoas que buscam crescimento, evolução, entendimento. Começo falando então de realidades. Vou falar das casas do Pai, das moradias, como são as muitas moradas. Vou usar o termo muitas vezes moradas, vou usar muitas vezes realidades. Nós conhecemos no nosso planeta Terra 4 elementos fundamentais, 4 elementos importantes no nosso dia a dia. Quatro elementos mais falados, né, nos meios quando se entra nessa questão de assunto, né? Fogo, ar, terra e água. Bem, mas a questão é essa. Não existem só 4 elementos. Neste universo, oceano de energia, a qual, né, nós pertencemos, fazemos parte, os elementos são mais. Além dos 4 elementos que conhecemos, existem outros 3. Que quase tudo no nosso universo nos remete a um número de 7, é o número divino. O número 7 é um número divino que divide tronos, divindades, regências, quase tudo em número de 7. E os elementos não são diferentes. Então, temos os 4 elementos que conhecemos, e além dos 4, temos mais 3 elementos. E o que eu quero explicar? Da mesma forma que usamos a tabela periódica e manipulamos e cruzamos, misturamos, use o termo que você quiser, né, os elementos químicos para formar outros elementos, com os elementos naturais, eu vou dizer assim, simplificar desta forma, não é diferente. E vou usar uma outra linguagem também. Da mesma forma que, se você tem uma receita, você separa ali, você vai fazer um bolo. Acompanhe meu raciocínio. Você tem
uma farinha de trigo, ovos, água e açúcar. Você vai fazer um bolo simples, certo? Mas, se você trocar um desses ingredientes, automaticamente o bolo não vai ser o mesmo. Você tira, por exemplo, a farinha de trigo e usa a farinha de milho, conhecida em alguns lugares como farinha de fubá. Então você já vai usar os outros 3 ingredientes, trocou a farinha, mas você já estará fazendo um outro bolo. Caso você vá fazer um bolo com frutas, por exemplo, vou fazer um bolo de laranja. Preste atenção. Separo farinha, ovos, açúcar, água. No momento exato eu percebo que eu não tenho laranja. Então, eu vou recorrer ao que eu tiver. Mas eu tenho abacaxi. Vou usar então suco de abacaxi. Consequentemente, eu já não estou mais fazendo um bolo de laranja. Estarei fazendo um bolo de abacaxi. Mudou o ingrediente? Muda a fórmula, muda tudo. Com os elementos, não é diferente. O que acontece? A química cósmica faz o seguinte: para criar o planeta Terra, a nossa realidade Terra, nossa realidade física, usou desses 4 elementos. Terra, o mais físico de todos, aquele que você pode palpar, pode tocar, pode, fazer muito mais coisas, que você consegue manipular muito mais. Você adiciona água a essa terra seca, por exemplo, você tem o barro, você tem o lodo, você cria muitas formas com esse barro. Você queima aquele que você fez, por exemplo, você faz um tijolo, ou você faz uma cerâmica de barro, você leva ela ao fogo, Então você tem ali uma peça, algo físico criado, e você já usou 3 ingredientes. Na realidade você não se dá de conta. Eu digo 3, mas você não se dá de conta, que na realidade você usou já os 4 elementos ali. Você usa a terra, a água para fazer o barro. Você deixou secar essa cerâmica e depois queimou. Então, terra, água, secou com ar e com o sol. Posteriormente você vai usar o fogo para queimar essa cerâmica. Então veja que a natureza se comporta de uma maneira muito simples e muito sábia. Mas agora vem a questão. O 5º elemento. Além dos 4 já conhecidos por nós, e desses exemplos que eu dei, vamos falar do 5º elemento, a 5ª essência, que não é nada de novo. Porque em 1910, Einstein já falava sobre esse 5º elemento. E eu acredito que, se mais tempo de vida estivesse, provavelmente ele ia evoluir mais nessa pesquisa do 5º elemento. Ele investiria mais e chegaria a conclusões que ainda a ciência não conseguiu chegar em relação ao 5º elemento, que é exatamente o elemento de ligação. Ou seja, após os 4 elementos naturais que conhecemos, o 5º elemento, ele é o elemento de ligação. Desses 4 elementos primários, então nós temos a Terra como o elemento mais físico. Depois nós temos a água, no seu estado líquido, sólido e gasoso. No seu estado sólido, gelo, nós conseguimos pegá-lo, aprisioná-lo de qualquer forma. No estado líquido conseguimos manipulá-lo, no estado gasoso muito pouco. Veja então a sabedoria da natureza e acompanhe meu raciocínio. Mas o fogo conseguimos manipular bastante também, não tanto como
menos os menos experientes, as pessoas comuns não conseguem manipular o fogo. Mas ele é manipulável para muitas coisas. O ar, também muito utilizado em muitas fórmulas, nitrogênio, em outros usos tem, né? O ar, né? Em extintores, em tubos, nós conseguimos prender o ar, pressionar o ar, fazer até bombas de ar comprimido. No entanto, ele é muito sutil. Mas o quinto elemento, a quinta essência, o éter, é ainda mais sutil que ele, que qualquer um dos quatro. E justamente, como eu digo, o elemento de ligação entre a realidade física, entre os elementos físicos e os elementos menos físicos. É aí que eu quero chegar. Naqueles exemplos que eu dei, da receita do bolo e da tabela, do uso da tabela periódica, da manipulação da tabela periódica, o que eu quero dizer? Que o universo usou esses 7 elementos, não apenas os 4. Ele criou os 4, usou os 4 para manipular e criar a nossa realidade física. Mas saindo da nossa realidade física, nós temos outras realidades, deixo bem claro. Com a utilização do quinto elemento do éter, nós temos uma realidade, então, etérica. Realidade etérica significa aquela que não é tão física, tão apalpável, quanto o elemento terra, por exemplo. E não se esqueça que ainda existem outros 2 elementos, que no momento não vamos citar aqui. Mas é justamente manipulando, usando, vamos usar o termo, fazendo a mistura bioquímica desses elementos que se criam as realidades. Então, em termos de universo, nós temos 3 realidades bem distintas, criadas a partir desses elementos. Nós temos a realidade física, ao qual já falei bastante aqui. Depois nós temos uma próxima realidade etérica, que é exatamente uma realidade que não é física. E nós temos uma realidade espiritual. E agora você me pergunta, como assim? Exatamente assim. Nosso universo ele é feito dessas 3 realidades bem distintas. Uma realidade física, uma realidade espiritual, morada de espírito, dos espíritos, entenda como você quiser, e uma realidade que não é nem física e nem espiritual. Realidade que é criada a partir da manipulação, da mistura, da bioquímica cósmica desses elementos. Isso nos expande, nos faz entender que as moradas da casa do Pai a qual o Mestre se refere tem pelo menos essas 3 que nós conhecemos, essas 3 constituições. Ou seja, estamos aqui agora vivendo uma realidade física. Ao deixarmos esse corpo físico, estaremos habitando uma realidade espiritual. Mas não podemos esquecer da outra realidade etérica, que não é física e nem espiritual. Aonde, independente de você acreditar ou não, aceitar ou não, elas existem. Que são moradas de outros seres. Então você vai entender o seguinte: por quê? Nosso Pai Criador maior, a consciência maior, consciência infinita, sabedoria infinita, criaria apenas uma realidade que nós conhecemos como a nossa.
E juramos em acreditar que só existe essa. Acreditamos num Pai maior, numa consciência maior, infinita sabedoria. E achamos que ele criaria apenas uma realidade. É isso que eu quero deixar claro. Na casa de meu pai há muitas moradas. E essas muitas moradas são constituídas de químicas, eu vou usar o termo assim, químicas diferentes, energias diferentes, formas diferentes. Se você seguir o meu raciocínio, não é tão difícil de entender. Se você seguir desde o começo o exemplo que eu dei da manipulação da tabela periódica, do exemplo da receita, você vai entender que não é difícil. A probabilidade que não é difícil e que você deveria já ter se questionado sobre isso. A nossa ciência, que se diz muito avançada, fica com olhos grudados no céu, esperando ver discos voadores, naves extraterrestres, com medo, né, as grandes forças de inteligências da Terra, tentando se precaver de ataques extraterrestres. Mas deveriam saber que eles podem adentrar a nossa realidade física, entrar e sair a hora que bem entenderem. Exatamente se fazendo valer dessa condição de serem não físicos e não visíveis. Então, percam seu tempo se quiserem, as grandes forças, as grandes inteligências, percam seu tempo se quiserem, olhando para o céu, apontando equipamentos para o céu, tentando ver, porque não verão. O máximo que eles podem conseguir são captar frequências de onda. Mas a realidade é o seguinte: quando essas frequências de onda chegarem aos seus equipamentos, as naves já estarão saindo de volta. Já terão saído novamente da nossa realidade. Porque em comparação a outras consciências do universo, nós somos muito jovens, nós somos a raça mais jovem do universo, a raça mais nova. Outros seres são muito mais antigos e muitos mais evoluídos que nós. Estão num grau evolutivo muito maior. Tem essa capacidade de entrar e sair da nossa órbita sem serem vistos, sem serem notados. Tem a capacidade de estar entre nós. E todos esses seres, todas essas entidades, todos são filhos de um mesmo Criador. Todos eles estão coabitando em alguma das casas do Pai. A casa morada dos espíritos, por exemplo, é um caminho intermediário que nós usamos como um paradouro
para continuarmos nossa evolução a um plano ascensional, a uma evolução maior. É um meio termo entre a realidade física e o plano superior. Então, como espírito, nós repousamos em casas espirituais no plano espiritual. E como espírito, nós também podemos nos manifestar em qualquer uma dessas moradas. Essa troca, ela é permitida. Esse trânsito do espírito, tanto na realidade física, como nas realidades etéricas, como em outras orbes, ele é permitido a partir do momento que o espírito evolui, continua seus estudos, continua suas pesquisas, ele vai transitar em qualquer uma da casa do Pai. O espírito sopra aonde quer. Ou seja, o espírito vai aonde ele quer. Estar na realidade física é momentâneo. É um momento de experienciar, de cumprir missão, de orientar, de iluminar, de resgatar, de transmutar questões mal resolvidas. O corpo físico biológico é apenas um meio. É apenas um meio de manifestação do espírito. Ele não é você. O corpo físico não sou eu. Eu sou a soma de tudo aquilo que o meu espírito já viveu. Terminando essa jornada, eu poderei me aventurar em qualquer uma das casas do Pai. Por esse universo inteiro. Gratidão. Gratidão. Gratidão.